Bem, continuando os nossos estudos sobre os modal verbs, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho quanto ao uso de should, must e have to. Should, que significa deveria, must, deve, e o have to é tem que. Logo, observe aí esta tabela que ela descreve o uso de cada um deles, ok? O primeiro, have to, ou don't have to, na forma negativa. Ele exprime uma obrigação, ou seja, algo que tem que ser feito. Nós temos o exemplo aí, a frase. Children have to go to school. Crianças têm que ir à escola. Na forma negativa, I don't have to work on Sundays. Eu não tenho que trabalhar aos domingos. Must e mustn't, sua forma negativa, ok? Significa deve ou não deve, certo? Este modal, ele exprime uma possibilidade baseada na opinião do falante, na opinião daquela pessoa que está falando. Então, nós temos como exemplo, I must study today. Eu devo estudar hoje. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Should e shouldn't, ele é mais para uma obrigação leve ou para dar um conselho, certo? Por exemplo, you should save some money. Você deveria guardar algum dinheiro. You shouldn't smoke so much. Você não deveria fumar tanto. Então, você utiliza o should quando você quer aconselhar. Must, para expressar a opinião de uma pessoa. E o have to, para expressar uma obrigação. Ok? Utilize os verbos modais para expressar aquilo que as pessoas devem ou não fazer em determinadas situações. O uso de cada um deve ser feito de acordo com a necessidade. Vamos observar então o uso dos verbos modais em um contexto específico. In a classroom, em uma sala de aula. Nessas frases, nós vamos falar sobre coisas que devem ou não ser feitas em uma sala de aula. Primeira, you must respect your teacher and classmates. Você deve respeitar seus professores e colegas. You have to pay attention. Você tem que prestar atenção. You have to use uniform. Você tem que usar uniforme. You mustn't shout out. Você não deve gritar. You should arrive on time. Você deveria chegar na hora. You shouldn't miss the classes. Você não deveria perder as aulas. Então, o uso de cada um desses verbos modais nas frases expressa aí uma coisa diferente. Quando eu quero dar um conselho, quando eu quero exprimir uma obrigação ou mesmo para dar a opinião de alguém, ok? Com isso, só nos resta a conclusão das atividades da página 28 a 36, tá? Que basicamente ela pede para que você utilize aí os verbos modais, tá? Para responder as atividades. E quanto à página 36, aqui segue a lista de palavras que vocês vão precisar para a resolução da questão 2, tá? Tanto para encontrar no caça-palavras, quanto para completar as frases.